nos torna pais espirituais. Amém? Ó minha esposa aí, fazendo propaganda, em especial meu amor, que é um paizão. Obrigado, esposa, Deus abençoe. Vamos para a palavra? Quero falar da paternidade divina e eu quero abençoar a sua vida hoje. Eu quero abençoar a sua vida sim, eu quero abençoar suas emoções hoje. Quero abençoar suas emoções hoje. A gente vive num tempo de gente bastante fragilizada. E a gente sabe que existe muita coisa que acontece no ambiente espiritual. Mas a gente também sabe que a gente carrega marcas de infância, marcas da adolescência. Eu quero falar um pouquinho disso hoje. E eu quero abençoar a sua vida. Quero abençoar a sua alma. O meu desejo nessa noite é que a gente saia dessa live aqui se sentindo muito mais filhos de Deus. Esse é o meu desejo nessa noite, de coração. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê o espírito da revelação e nos conduza, tá? Eu sei que eu devo estar bem pertinho aí na sua televisão, no seu smartphone, mas eu gosto de falar assim, ó, bem pertinho, eu não gosto de ficar longe. Parece que eu estou distante. Senhor, em nome de Jesus nessa noite, que Tu possa nos conduzir em verdade, que Tu possa nos conduzir em triunfo, que Tu possa nos ajudar nesse momento, Pai. Deus, eu quero nessa hora me colocar como instrumento em Tuas mãos para falar ao coração dos Teus filhos e que essa noite seja uma noite sobrenatural, que Tu possa tratar da nossa alma, que Tu possa tratar das nossas emoções. Tu és um Pai grandioso e nessa noite eu quero falar de Ti, Pai. Eu louvo a Ti pelo meu Pai biológico que me ensinou o caminho que eu devia andar. Eu agradeço a Ti pelo meu Pai biológico que me ensinou as Tuas verdades. Eu louvo a Ti, ó Pai, pela paternidade terrena que Tu me deu. Mas nessa noite eu quero falar do grande Pai espiritual que Tu és na minha vida, que Tu tens sido para mim nessa caminhada, dos grandes ensinamentos a respeito de paternidade que Tu tem me dado. E por isso também Tu tem nos dado muitos filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite poderosa, não apenas para mim, mas para todos esses que vão nos ouvir agora, que vão nos ouvir depois, que vão nos acompanhar no YouTube. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no poder da palavra. Amém? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, corre lá, se inscreve lá, nos ajude aí a pregar o Evangelho. Mais do que se inscrever no nosso canal do YouTube, participe, interaja. Lançamos uma mensagem nova. Você já ouviu a mensagem? Ouviu? Mas entra lá, deixa o like, comenta alguma coisa. A plataforma vai entender que a palavra é relevante. Então, mais do que se inscrever, interaja com tudo que a gente coloca lá. Entra lá, deixa um comentário, fale do que a palavra, a ministração representou, significou para você. Isso vai nos ajudar dentro da plataforma do YouTube. Isso vai nos fortalecer dentro da plataforma. Tá? Se você ainda não ativou o sininho lá, ativa. Toda vez que a gente mandar uma mensagem, você vai receber uma notificação. Bispo, mas eu já ouvi essa ministração. Beleza, entra lá, deixa o seu like, faz um comentário sobre o que a mensagem representou para você. Isso vai ser bênção para o nosso ministério. Tá bom? Pai do Senhor Josi, Pai do Senhor Angélica, vamos falar da paternidade divina. Amém? Vamos falar da paternidade divina. A gente vive num tempo, e eu preciso tomar cuidado, que eu percebi lá no YouTube, que se eu falar coisa demais, o YouTube me veta. Pai Giovana, Deus abençoe sua vida, viu? Se eu falar coisa que o YouTube não concorda, ele me veta. Ele me corta, ele me bloqueia, ele impede que seja, enfim. Eu percebi isso essa semana. Então eu vou me comportar, tá? Mas olha só. A gente vive numa sociedade hoje vê se você concorda comigo. Nossos valores familiares dentro da sociedade estão empobrecidos, sim ou não? É uma pobreza de valores familiares. E aí os mais antigos, assim como eu, porque eu já tenho 44 anos, vão entender plenamente do que eu estou falando. Os valores da sociedade relacionados com a família estão empobrecidos. A gente perdeu tanta coisa no meio do caminho, sabe?
parece que a família perdeu a... Parece não, a família perdeu a configuração. Já não se prioriza a família como antigamente. Já não se dá valor à família como antigamente. Eu vou criar aqui um pano de fundo para que você entenda aí o que eu quero falar a respeito da paternidade divina. Outra coisa, você já percebeu? Fala, Aristide, um abraço, nego. Você já percebeu que existe na sociedade uma falta de relações permanentes? Você já percebeu isso? Então, assim, os valores familiares estão empobrecidos. As relações já não conseguem durar muito tempo. Você percebe que as relações, a gente não consegue mantê-las. Existe uma falta de permanência dentro das relações que a gente constrói e às vezes a culpa nem é sua. Eu tô fazendo você identificar esse ambiente chamado sociedade do ponto de vista cristão, tá? Aí, vamos lá. Existem valores empobrecidos, existe falta de relações permanentes. Outra coisa, você já percebeu que todo mundo anda impaciente? A gente não tem paciência mais para nada. A gente não tem paciência dentro de casa, a gente não tem paciência fora de casa, as pessoas não têm paciência no trânsito. Hoje eu estava vindo para cá, para o escritório, eu parei num farol. Aí o cara da minha esquerda passou o farol vermelho. O cara que estava atrás de mim na direita buzinou para cruzar o farol também. Eu falei, meu Deus, o que acontece? O fato de não estar passando ninguém na rua não me libera. Quem me libera é o farol, verde ou vermelho. As pessoas estão impacientes, as pessoas não conseguem manter relações por longos períodos da vida. As relações estão fragmentadas. Sabe qual a sensação que dá? Parece que as pessoas entram, deixa eu falar da gente, que aí eu vou falar de mim. Parece que a gente entra, parece que eu entro na relação sempre já com uma demanda, sabe? Do que aquela relação tem que me oferecer, do que aquela relação tem que representar para mim. E quando aquela relação não atende às minhas demandas, parece que eu descarto. Ou talvez, no primeiro deslize do outro, eu já quero desfazer, cortar os vínculos. Isso tem uma explicação, é claro. Então, assim, valores familiares empobrecidos, falta de relações permanentes, impaciência. Você não percebe que existe uma falta de envolvimento afetivo nas relações de hoje? Parece que as pessoas só se relacionam com você enquanto você tem alguma coisa a oferecer a elas. Não há afeto. Não há transferência de sentimentos. Não há. Parece que enquanto você está nutrindo as pessoas, enquanto você está dando alguma coisa, as pessoas estão ali se relacionando com você. Mas a partir do momento que você está naquele momento mal, e olha só, dia mal todo mundo tem. Eu tenho dia mal. Tem dia que eu acordo que eu não estou bem. Foi que dia? Ontem eu acordei e falei para minha esposa, eu não estou legal. Eu falei para Jesus, eu não estou bem, Jesus. Não estou legal hoje, tá bom? E aí eu fui para a cozinha, porque cozinhar, lavar louça, virou terapia para mim nessa quarentena. Então coloco música no ouvido, eu sempre falo isso aqui. E são coisas assim que eu decidi desenvolver em mim nesse tempo, né? Aí eu passei o dia, trabalhei, fiz uma comidinha para as pessoas ali em casa, aquela coisa toda, e aí eu me senti melhor no final do dia. Mas nem todo dia eu tô bem. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Nunca exija muito de você mesmo. Nunca exija além daquilo que você está suportando, porque às vezes você está passando uma barra terrível, cara. E aí você quer se fazer de forte. Eu vou falar disso aqui. Então olha só, 4 características. Falta de envolvimento afetivo, falta de paciência, os valores familiares estão empobrecidos de uma maneira assim que a gente, sabe, não reconhece mais a família de hoje quando a gente compara com a família de ontem. A falta de permanência das relações, e aí quando você olha do ponto de vista psicológico, isso tudo tem a ver com paternidade. Isso tudo tem a ver com paternidade. Por quê? A gente percebe que com o passar dos anos a paternidade foi se fragmentando.
Parece que os pais deixaram o lugar, a posição deles dentro do lar. As mães, e eu falo de mães também, que mães que são pais, e Deus abençoe a tua vida, mãe que é pai. Que o Senhor continue te guardando e te usando poderosamente. Então, esse reflexo, essa coisa que a gente vive dentro da sociedade hoje, ela tem raiz dentro da nossa casa. Ela tem raiz dentro da nossa família. Ela tem uma raiz paterna. Literalmente. E aí você percebe, vamos falar de nós agora. Vamos falar das nossas deficiências, das nossas limitações. Quantos de nós aqui não fomos em algum momento na nossa infância negligenciados? Quantos de nós? Quantos de nós, talvez por uma questão cultural dos nossos pais, e eu não tenho vergonha de falar isso aqui porque existe uma cultura, quantos de nós não fomos negligenciados com afeto, nós não fomos negligenciados com cuidado, nós não fomos negligenciados com a proteção, nós não fomos negligenciados com o amor. E às vezes, eu hoje luto, batalho para ser um bom pai. Às vezes a gente tem um pilar de paternidade na nossa vida e a gente pensa, porque aquele pilar está de pé, a gente se esquece de todos os outros pilares. Sabe aquela conversa de político? Ah, ele rouba, mas está fazendo muito? Às vezes, nas nossas relações, tome cuidado, e aí eu vou estender isso aqui. Vou falar de relações, não vou falar apenas de paternidade. Às vezes você desenvolve relações dentro desse conceito, dentro dessa ideia, sabe? Porque você faz muito dentro de um ambiente, você acaba privando o outro de outros ambientes. E aí nós precisamos tomar cuidado. Às vezes, pelo fato de você ser muito carinhoso, você pensa que a pessoa não precisa de proteção. Você pensa que a pessoa não precisa de ser exortado, de ser chamado à atenção. Nós precisamos ser completos na nossa relação. Então nós estamos desenvolvendo relações dentro desse princípio político. Olha, eu estou te roubando nesse ambiente aqui, nesse aspecto, nessa característica, nesse valor, mas olha aqui, olha esse outro valor aqui. Olha como eu tenho te dado além nesse outro valor. Tá errado isso, tá errado. Sabe por quê? Às vezes a gente é um provedor. Você é provedor. Você é provedor financeiro, provedor material. Às vezes você é companheiro, mas falta a você carinho, falta a você se doar em amor, porque existem provedores, isso aqui é muito sério, hein, que eu vou falar agora. Existem provedores que ele só provém na vida do outro enquanto lhe sobra. Ei, Deus te chamou para ser um provedor em tempo de escassez. Isso é muito sério. Porque existem pessoas que você olha e fala assim, nossa, mas ele é um provedor emocional, ele é um provedor espiritual, ele é um provedor material. Mas aí eu preciso entender uma coisa, eu não posso ser apenas um provedor enquanto eu estou abastecido. Não posso. Eu não posso ser um provedor na vida do meu filho, na vida da minha esposa, só enquanto eu tenho, só enquanto me sobra. Nós, como cristãos, precisamos desenvolver essas características. A palavra vai dizer que no tempo da seca, eu como árvore que estou plantada junto ao ribeiro, no tempo da seca, Isaías vai dizer que as minhas folhas permanecerão verdes. Que eu vou frutificar durante todo o tempo do ano. Então você não pode, dentro das suas relações, abastecer o outro apenas daquilo que está te sobrando. Você precisa desenvolver relações, a qual você, cheio do Espírito Santo, aí não estou falando de coisas humanas, estou falando de uma espiritualidade saudável. Um dia Cici falou assim, o Espírito é capaz de te habilitar, de você ser bom e útil em todas as áreas da tua vida. O Espírito Santo não vai fazer você apenas ser bom em oração, bom em teologia. O Espírito Santo vai fazer você ser bom como pai, bom como amigo, bom como servo,
bom como funcionário lá na empresa que você trabalha, bom em todas as áreas da tua vida. Eu quero liberar essa palavra no teu coração nessa noite, que o Espírito Santo te habilite para ser bom em todo momento. Sabe por quê? Quanto melhor você for nos ambientes que você andar e que você trilhar, você vai estar curando essa sociedade impaciente, você vai estar curando essa sociedade que perdeu valores de família. Deus te chamou para curar uma sociedade. Deus não te chamou para ser um teólogo. Deus não te chamou para ser um profeta dentro da igreja apenas. Deus não te chamou para ser um cantor. Deus te chamou para curar uma sociedade através daquilo que Ele está derramando sobre a tua vida. Então eu quero profetizar. Num tempo em que houver escassez dentro de você, o Espírito Santo vai produzir isso. E quando Ele produzir isso, você vai nutrir não apenas o próximo, mas você vai nutrir a sua alma também. Jesus estava no deserto ensinando a multidão e houve escassez de pão. E Jesus olhou para os discípulos, e Jesus propõe sempre umas loucuras para nós, não é? Jesus olha para os discípulos no meio do deserto e fala para eles: vamos alimentar essa multidão. Os discípulos olharam para as sacolas, olharam para os cestos e disse: Senhor, não tem pão suficiente, não tem lugar para comprar, não tem dinheiro suficiente. E aí Jesus falou assim: olha, nós vamos trabalhar por eles. Olha, eu estou falando no meu ponto de vista, tá bom? Não está escrito lá, mas eu estou trazendo a ideia do texto. Nós vamos trabalhar por eles, e quando nós trabalharmos por eles, nós vamos alimentar eles, e depois de alimentar eles, vocês vão perceber que a bolsa que está vazia, que o cesto que está vazio vai se encher também. Jesus está ensinando a eles: nós não podemos prover na vida dos outros apenas quando nós temos. Perdão. Não, Jesus te chamou para você ser um provedor em tempo de escassez. Você lembra da viúva de Sarepta? A viúva de Sarepta, a palavra do profeta foi essa para ela: olha só, você está aí num ponto em que você vai morrer. Vai lá, pega do que você não tem, produz, faz para mim, e depois você vai ver o milagre dentro da tua vida. O Senhor está levantando viúvas de Sareptas aqui nessa noite. Gente que está passando tempo de escassez, mas nesse tempo de escassez vai crer na voz profética, vai crer na palavra profética. E eu não sei se você consegue sentir Deus aí na tua casa, mas eu estou sentindo Deus aqui nesse ambiente, e essa palavra vem para os nossos corações. Nesse tempo de escassez emocional, nesse tempo de escassez espiritual, nesse tempo até mesmo de escassez material, Deus está nos levantando para nós sermos provedores na vida dessas pessoas, porque essa é a vontade do Pai. Nós fomos negligenciados um tempo na nossa vida. Faltou. Talvez os nossos pais não conseguiram lidar. Ou talvez você foi abandonado literalmente. Talvez você passou por agressões. Talvez você ficou numa condição muito vulnerável. Talvez você, viveu um trajeto da tua vida muito difícil, e tudo isso gerou consequências na tua vida. Gerou consequências na tua alma. Tudo isso trouxe consequências para você. Hoje você precisa lidar com a insegurança, porque em algum momento faltou uma figura para te assegurar, para construir algo em você, de maneira que hoje você fosse uma pessoa mais segura. Consequências se desencadearam. Talvez hoje você tenha dificuldade de desenvolver relacionamentos interpessoais. Você tem dificuldade de se abrir com pessoas. Você tem dificuldade de uma aproximação. Literalmente. E eu acho fantástico Jesus quando ele se apresenta à multidão e ele fala assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Quando Jesus usa essa palavra, ele diz vinde, ele está falando: se aproximem. Se aproximem.
Jesus está dizendo, se aproximem de mim, porque eu quero aliviar as cargas de vocês. Jesus está dizendo, e Jesus está falando isso na condição de filho do Eterno. Jesus está dizendo, se aproximem de mim, vocês que estão sobrecarregados. Talvez hoje você tenha essa dificuldade da aproximação, porque talvez você foi construído de maneira errada e você não conseguiu elaborar algumas coisas dentro de você. Talvez hoje você está em crise, em desespero, achando que não há solução para os problemas que você carrega dentro de você. Mas Jesus está dizendo hoje para mim e para você, se aproxime de mim. Venha, se aproxima, chega perto. E aí quando a gente fala dessa coisa de aproximação, a gente sempre está esperando que Jesus vai aparecer numa madrugada, de forma corpórea, através de uma visão, querendo tratar a gente. Não, o corpo de Cristo somos nós, igreja. Hoje o corpo de Cristo está dizendo a você, olha, se aproxime. Se aproxime. Eu não estou dizendo que dentro do corpo de Cristo todos estão habilitados para te receber, porque tem gente tão doente quanto você no corpo de Cristo. Mas eu quero te dar essa palavra em Jesus hoje. Existem pessoas dentro do corpo de Cristo. E essas pessoas foram chamadas para isso. E eu entendo que eu fui chamado para isso. Que estão habilitadas, sabe, para te receber, para se aproximar de você, para ouvir as tuas crises, que vão olhar para você com um olhar de pai. Dentro do corpo de Cristo existem pessoas assim, não é apenas eu não, e não são apenas pastores, existem pessoas que talvez não tenham nenhum cargo eclesiástico, que elas vão saber te ouvir, vão saber te amar, vão saber te abraçar. Então, você foi negligenciado durante muito tempo, e isso gerou consequências na tua alma, isso gerou problemas vocacionais dentro de você. Sabe o que é isso? Problemas de identidade. E pessoas que têm problemas de identidade, ela não consegue se perceber. Ela não consegue se conhecer. Ela não consegue se sentir. E talvez isso, a ausência da paternidade gerou isso em você, porque é o pai que afirma quem você é. O pai que faz você se perceber. O pai que mostra a você os limites da alma, os limites da alegria, os limites da dor e os limites do prazer. O pai está o tempo todo construindo isso dentro de você. E talvez em algum momento você foi negligenciado nisso. E talvez hoje você não consegue se perceber, você não sabe quem você é. Você está o tempo todo numa montanha russa, você está o momento inteiro desconfiado de você mesmo, cara. Já se sentiu assim, desconfiado de você mesmo? Sempre esperando que uma catástrofe vai acontecer. Às vezes acontece um momento bom na tua vida e você não consegue desfrutar. Porque você está com aquela lacuna emocional dentro de você. A gente desenvolve dificuldades de fazer a manutenção dos nossos relacionamentos. O que é isso, bispo? O relacionamento começa a dar errado, ameaça a dar errado, você já corta. Você não quer fazer manutenção do relacionamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe relacionamento perfeito na face da terra. Todos os seus relacionamentos, se você quiser preservar ele precisa passar por uma manutenção. Em algum momento, o encanamento vai estourar. Em algum momento, a mangueira vai romper. Em algum momento, esse relacionamento vai te deixar na mão, mas é como um carro que te deixa na mão e você leva ele para onde? Para manutenção. Deus quer levantar pessoas aqui nessa noite hoje que estão dispostas a fazer a manutenção dos seus relacionamentos. Sim, Jesus, quando Judas que o traiu, chega no Getsêmani, Jesus chama ele de amigo. Sabe o que Jesus está fazendo? Uma manutenção do relacionamento. E aí, sabe uma coisa que eu entendo? Uma coisa, eu tive um pastor chamado pastor Marcos Rodrigues. Ele sempre falava assim para mim, olha, você nunca precisa cortar um obreiro, o obreiro se corta sozinho. Sabe? Ele por si só, ele se corta. Você não precisa ter o desgaste. Você tem que amar o obreiro. Você ama o obreiro. Você não precisa ter o desgaste de remover ele. Ele vai se remover sozinho. Ele tinha essa fala, e eu não quero generalizar essa fala, claro, mas ele tinha essa fala olhando para o Judas. Por quê?
O Senhor Jesus está o tempo todo fazendo a manutenção do relacionamento com Judas. Jesus sabia que Judas era ladrão, Jesus sabia de tudo. E Jesus está fazendo o quê? Jesus sabia que Judas era um traidor. E Jesus serviu a ceia para o Judas, cara. E tem pastor tentando te impedir de tomar ceia. E você está se privando da ceia. Se o próprio Cristo colocou um traidor à mesa e lavou os pés dele e serviu a Santa Ceia para ele, quem sou eu? Quem é você? A gente pegou o texto que o apóstolo Paulo escreve a respeito de analisar o homem a si próprio e a gente fez uma bagunça com isso. Entenda uma coisa, Santa Ceia é cura para a tua vida. Santa Ceia é vida para a sua vida. Não acredite, eu vou falar isso teologicamente, tá? Não acredite num pastor que quer te privar da ceia. Que quer falar para você, é proibido você tomar ceia. Porque se você tomar ceia, você vai estar em maldição. Não acredite nisso não, tá? Porque a ceia é remédio para doentes. E Jesus, ele está o tempo todo fazendo a manutenção do relacionamento dele com Judas. E nós precisamos desenvolver essa característica. E talvez a nossa falta de paternidade, talvez frustrações na nossa juventude, frustrações na nossa infância, impede da gente ter esse tipo de conduta, esse tipo de vida. E eu sei que são consequências que a gente leva para uma vida inteira. Mas Jesus quer te curar nessa noite, sabe? Às vezes a gente passa por tanta frustração e negligência no processo de construção do nosso eu, do nosso caráter, e isso traz assim muito prejuízo para nós. Você às vezes não tem a sensação que a tua vida é muito instável, tá o tempo todo, sabe, parecendo que vai explodir. Às vezes a gente tem a vida que o tempo todo a gente está numa luta constante. O tempo todo você precisa ressignificar o seu mundo. O tempo todo você precisa reciclar as suas emoções. O tempo todo você precisa reinventar a sua realidade. Parece que tem um buraco enorme aqui dentro de você. Você não consegue viver uma vida plena. E às vezes, durante muito tempo, a gente no cenário evangélico, as pessoas olhavam para nós e falavam, você está cheio de demônios, você está perturbado. Sabe? Você tem que orar para esse negócio sair. Você tem que orar para sair esse mal. E olha, eu louvo a Deus pelo tempo que Deus tem me dado hoje de poder cursar psicologia. Porque teologicamente eu não sei tudo, mas eu acredito que nós amadurecemos um pouco dentro desse ambiente. E agora eu estou recebendo um outro aporte dessa visão psicológica e a gente começa a entender quanto tempo na nossa vida a gente sofrido, com a alma doendo, rasgado, detonado, e a gente procurava alguém para abrir o coração, para falar, a pessoa olhava para você e falava assim, você tem que orar, você tem que fazer jejum para esse demônio sair de perto de você, você tem que fazer isso, sabe por que você está assim? É porque Satanás está tentando roubar a sua alma. Mentira! Mentira! A gente quando olha para o Getsemane, a gente vê Jesus de joelhos dobrados na presença do Pai. Jesus está na presença do Pai e ele está angustiado. E ele está sentindo o cheiro da morte. E ele está transpirando gotas de sangue. E é Jesus. E está na presença do Pai. E está em oração. E tem anjos naquele lugar. Quantas vezes as pessoas não pegaram, a gente mutilado, procurou alguém para abrir o coração e essa pessoa nos mutilou mais ainda. Sabe? Porque as pessoas o tempo inteiro estão falando, é o espírito maligno, é o demônio. E às vezes isso entra na nossa mente. E quando entra na nossa mente, deixa eu te falar uma coisa sobre essa coisa de maldição e sobre coisa de espiritualidade. Quando você atribui tudo a um espírito maligno, você tira a responsabilidade que está sobre você. E quando você tira a responsabilidade que está sobre você, você sente dificuldade de mudar o ambiente que você vive. Porque toda vez que você olhar para uma circunstância à sua volta, você vai pensar, não sou eu, é o demônio. Pastora Vanessa, ela estava falando na sexta-feira sobre emoções e ela falou uma coisa que eu gravei, ficou muito marcado. Diante de uma circunstância, você precisa elaborar, você precisa entender se a circunstância compete a você, se a circunstância compete ao outro, e eu vou agregar agora, se a circunstância compete ao mundo espiritual. Você precisa entender isso.
Porque se você atribuir tudo ao mundo espiritual, você vai estar, às vezes, orando por uma coisa que não vai mudar, que depende de você, que está dentro do seu interior. Quantas vezes a gente não tentou abrir o coração e tudo que a gente precisava era falar, cara. E tudo que a gente precisava era um abraço de paternidade para nos curar. E você sabe, deixa eu te falar uma coisa, cara. Deus usa a gente como a gente para curar pessoas. Deus usa a gente como você para curar a gente, cara. Você sabia disso? A nossa oração, ela pode muito em seus efeitos. Com certeza, ela transforma vidas, ela abre caminhos. Mas Deus usa pessoas como você para curar a gente. Deus usa o seu abraço, Deus usa a tua escutatória, Deus usa a tua palavra. Não, isso não é para fazer de você um super-homem, não. Sabe por que Deus usa você? Porque você está inserido num corpo. E sabe quem lava as partes sujas do meu corpo? É a minha mão. Você sabe quem alimenta a minha boca? É a minha mão. Você sabe quem me leva pelos caminhos? São os meus pés. Você sabe quem o tempo todo está gerando equilíbrio no meu corpo? É o meu próprio corpo. Quem traz a homeostase para o meu corpo, que é o equilíbrio, é o meu próprio corpo. Então é assim, Deus está levantando gente para cuidar de gente. O tempo todo. E às vezes o que você precisava não era uma oração. Às vezes o que você precisava era um tempo, à mesa, tomando um café com alguém. Eu quero mostrar a humanidade que você carrega. Por que você quer mostrar a humanidade que eu carrego, bispo? Eu vou até antecipar uma fala aqui, sabe por quê? Porque quando Jesus ele vai nos ensinar, lá em Mateus capítulo 6, a respeito de oração, ele fala primeiro da grandiosidade de Deus. Ele fala do nome do Senhor. E o nome do Senhor é o Eu Sou. Quando Moisés perguntou para Deus assim, qual é o teu nome? Diga para eles que o Eu Sou te enviou. Aí Jesus vai falar do reino e vai falar da vontade. Ele fala o teu nome, o teu reino e a tua vontade. Só que logo depois que Jesus dá continuidade à oração, Jesus ele vai apontar para a nossa humanidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe o que ele está falando a respeito de você? Existe uma necessidade física diária dentro de você. Todos os dias você vai sentir essa necessidade. E essa necessidade você cura com pão. Sabe o que Jesus está falando? Alguém precisa te dar esse pão. Você precisa construir esse pão. É o pão das emoções. É o pão material. É o pão espiritual. Mas são 3 ambientes. Aí Jesus vai falar assim, olha, perdoai as nossas dívidas. Ele está falando da humanidade. Você é falho. Jesus vai dizer, não nos deixe cair. Ele está falando, olha, você está aqui hoje, mas você corre risco de amanhã você não estar aqui. A oração do Pai Nosso aponta para a nossa humanidade. E a gente pensa que Deus, nesse tempo, quer fazer de nós um super-homem. Não. A espiritualidade saudável vai mostrar o quanto você é humano. O quanto você é falho. Então, existem momentos na vida que as pessoas querem colocar a mão na nossa cabeça e querem repreender o demônio. E aí, por causa de uma palavra errada, você está o tempo todo nesse processo, ressignificando o seu mundo. Não sou eu que estou errado. Está reciclando as suas emoções. Não, eu não posso sentir isso, eu não posso chorar por causa disso. Eu não posso... Cara, eu choro de soluçar com 44 anos. Eu entro na presença do Senhor e eu tenho a visão dele como pai. E eu choro de soluçar. E eu não tenho problema nenhum com isso. Você é humano. E eu não estou falando de pecado não, tá? Porque o pecado, a gente tem que pegar o pecado, sabe? A nossa natureza carnal, a nossa natureza maligna, e a gente tem que colocar ela dentro de uma prisão. Eu estou falando do ser humano que existe dentro de você, que tem necessidade no corpo, na alma, no espírito. É disso que eu estou falando. Porque tem coisa que você não vai curar com oração, cara. Não vai. Não vai.
O Elias, depois que ele derruba o altar de Baal, ou melhor, mata os profetas do Baal, ele sai sem rumo, sem direção, desejando a morte. E aí Deus envia um anjo, cara. Você pensa que o anjo colocou a mão na cabeça do Elias e repreendeu o espírito de morte que havia nele? Não. E me desculpe, eu falo disso aqui com propriedade. Tá? Você pensa que o anjo colocou a mão na cabeça do Elias e repreendeu o cansaço que estava sobre ele? Não, não foi assim não. Eu aprendo muito com essa passagem. Deus deu um sono para o Elias. Vai descansar, Elias. Você está cansado, cara. Você precisa dormir. Você precisa se refazer. E aí o Elias dorme. E aí quando ele acorda, tem pão físico para ele. Tem água. Tem uma fogueira. E eu costumo dizer que o pão é para o físico, a água é para a alma e o fogo é para o espírito. O anjo não olhou para ele assim, vamos fazer uma campanha, Elias, para esse espírito de morte ir embora. Não. Porque às vezes a gente está dentro desse ambiente e a gente pensa que uma oração vai mudar. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida, que eu amo muito ela, e ela é uma psicóloga, e ela me fez uma pergunta, porque ela está lidando com um caso de uma adolescente que escreveu uma carta suicida. E ela falou assim, bispo, eu estou com dificuldade de tratar isso, cara. E eu estava orando para Deus me dar estratégia, e Deus me colocou você para falar contigo. Falei, já que Deus colocou a minha imagem na tua frente, eu vou falar o que eu penso sobre isso. E comecei a explicar para ela, olha, você vai fazer uma oração, pode ser que resolva 1 ou 2 vezes, 3 vezes, mas não é a oração que vai resolver isso não. É a vida, é o estilo de vida da mãe. É aquilo que as pessoas oferecem a ele no dia a dia. Ei, tem pessoas que até precisam da tua oração, mas não é apenas da tua oração, não. Não é apenas a tua oração que vai trazer vida para elas, não. Tem pessoas que precisam que você faça um propósito de campanha, seja lá o que for, a maneira que você se move, mas não é apenas isso, cara. Você precisa entender que existem momentos que nós temos que ser anjos na vida das pessoas. Deixar as pessoas descansar sob a nossa segurança. Sabe o que o anjo está fazendo? Enquanto Elias dorme, o anjo está ali, ó, de pé, protegendo, observando. As pessoas estão precisando disso, sabe? E às vezes você precisa disso, e não é errado. A gente precisa sair um pouco, sabe por quê? Sabe qual é o padrão? Você está vivendo uma vida de pecado? Não. Você está vivendo uma vida atrás dos prazeres da carne? Não. Então, você não pode deixar Satanás te minar, sabe? A ponto de, não, isso aqui é demônio, isso aqui é demônio, isso aqui é demônio. Não. Não tenha essa coisa. Talvez você está tão marcado de tanta coisa dentro de você, tá entendendo? E tudo isso gerou essa coisa dentro de você, e aí você precisa sim você precisa conhecer Deus como Pai. Eu preciso falar, eu falei para minha esposa hoje, eu estou indo para o escritório que hoje eu amo meu pai terreno, mas eu preciso falar do meu pai espiritual. Quando a gente lê o Salmo 68, versículo 5 e diante, o salmista vai dar várias características a respeito de Deus. Pai dos órfãos, protetor das viúvas. Ele é o pai dos órfãos, ele é o juiz das viúvas, ele faz com que o solitário viva em família. Ele liberta os presos em grilhões. Às vezes a gente tem dificuldade de entender esse Deus. Por que a gente tem dificuldade? Vamos formular uma pergunta. Bispo, por que a gente tem dificuldade? A gente tem dificuldade de conhecer Deus como Pai. Eu acho que a maior dificuldade de você entrar dentro da paternidade divina é uma única coisa. Eu acho que é uma única coisa não. Eu acho que é a primeira das coisas. Jesus ele vai trazer esse relato em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, ele vai dizer assim, ó, quando orares, não sejam como hipócritas.
Não sejam como hipócritas. Meu hebraísta não está aqui hoje. Mas a palavra hipócrita, ela está relacionada com um ator, artista, alguém que atua. Aí Jesus está dizendo assim, olha, não seja como hipócritas, pois se comprazem em orar de pé na sinagoga e às esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Você sabe o que te impede de viver a paternidade plena? Você sabe qual é, para mim, na minha concepção, a primeira coisa que te impede? Jesus está falando aqui, ó, não faça da tua relação com Deus, não faça da tua relação com Deus uma produção teatral. Não seja um artista ao se relacionar com Deus. Nas entrelinhas, não se faça daquilo que você não é. Você quer encontrar paternidade em Deus? Para de se fazer. Para de se maquiar. Para de se esconder. Você quer receber o impacto da paternidade divina? Você quer receber Deus como Pai? Para de fazer teatro. Para de se contracenar. Deixa eu pegar ar aqui, senão eu vou evoluindo. Daqui a pouco eu tô igual um doido aqui gritando. Para de ser teatral, cara. Eu acho que o que mais impede as pessoas de se relacionarem com Deus como Pai é essa coisa desse teatro do tempo todo, de querer mostrar alguma coisa para alguém que não é. Isso é destrutivo. Aí tem sempre aquelas churumelas. Ai, mas eu tenho dificuldade de aproximação, porque um dia eu fui frustrado. Não, o corpo de Cristo está aí para te curar, cara. O corpo de Cristo está aí para te curar. Literalmente. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa abrir a tua vida de uma vez. Não precisa. Mas você precisa fazer exercícios para que isso aconteça. Eu não estou dizendo que você tem que encontrar alguém hoje e despejar a tua vida inteira de uma única vez, não. Não. Doses homeopáticas. Não, nunca abra a porta da tua vida para alguém de uma única vez. Para ninguém. Nunca. Seja em relacionamentos, seja em confissões. Nunca escancare a porta de uma única vez. Abra aos poucos. Permita que as pessoas entrem aos poucos na tua vida. Sabe por quê? Você nunca vai encontrar a paternidade divina sozinho. É o corpo que te nutre. Tem tanta gente que se faz de santo. Tanta gente que se faz de bom. Tanta gente que se faz de sábio. E enquanto você se faz, você nunca será. Todo aquele que se faz nunca será na vida. Se você se fizer de feliz para as outras pessoas, você nunca vai ser feliz, nunca vai ter uma felicidade plena. Se você se faz de sábio para os outros, você nunca será sábio. Se você se faz de um bom pregador para os outros, você nunca será um bom pregador. Se você se faz de uma pessoa de oração, se você se faz de um bom pai, de um bom esposo, você nunca o será. Aquele que se faz, nunca será. Nunca. Faz sentido para você essa fala? Por quê? Quando você sair do cenário, quando você sair de cena, o que sobra para você? Quando as luzes se apagam, o que sobra? Pedro chegou diante de Jesus e falou, eu vou com você onde você for, porque por você eu darei minha vida. Sabe o que ele está fazendo naquele momento? Teatro. Quando apagou a luz, que Jesus saiu de cena, cadê o Pedro? Tá onde? Aí como Jesus tem que tratar ele? Com amor. Jesus tem que, tratar ele com amor, para ele entender quem ele é. O problema é que você não consegue se conectar à paternidade divina, é esse problema aqui, ó. Você se faz. Ah, bispo, essa palavra não foi suficiente para eu acreditar nesse negócio, não. Vamos adiante. Olha só,
Olha o que Jesus fala. Seguindo o texto, mas tu, quando orar, entra no teu aposento. E o teu pai, que está em secreto. O teu pai que está em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Olha só o padrão de Jesus para você fazer uma oração em que você abre o coração. Qual é o lugar que Jesus determina que você deve falar com Deus? É o secreto, sim ou não? Sim, vou responder por você. Agora, as pessoas falam uma coisa a respeito de caráter. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Por quê? Quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, eu não tenho problema nenhum de ser quem eu realmente sou. Está acompanhando o raciocínio comigo? Quando ninguém está olhando, eu não tenho problema nenhum de ser quem eu realmente sou. Sabe por quê? Longe dos olhos das pessoas, eu não enceno. Longe dos olhos das pessoas é o lugar onde eu não me faço, onde não existem teatros. Olha o que Jesus está dizendo. Quando você for orar ao Pai, entra no secreto. Sabe o que ele está dizendo? O secreto é o lugar onde você é quem você realmente é. Sabe o que Jesus está dizendo? Você quer se relacionar com Ele como Pai? Seja quem você é diante dEle. Seja quem você é diante dEle. Ele não tem problema nenhum. Pode até ser que Ele não queira que você permaneça na posição que você está, mas você precisa ser quem você realmente é diante dEle. Precisa parar com esse teatro. Não ora 1 minuto na semana, mas quando vai falar diante das pessoas, não, essa semana eu estava orando. Nunca leu um livro na Bíblia. Nunca leu um livro da Bíblia e nunca leu um livro na vida. E quer ser pregador. E quer instruir as pessoas. Quer instruir como? Você quer se relacionar com o Pai de forma saudável? Você tem que ir para esse ambiente. E dentro desse ambiente, você tem que ser quem você é. A gente precisa parar com o teatro, porque o teatro nos impede de sermos filhos de Deus. Agora eu termino. Jesus fala uma palavra poderosa. Orem dessa maneira. Pai Nosso. Talvez essa palavra não signifique nada para você. Pai Nosso. E daí? Pai Nosso. Quantas vezes na vida a gente não é rejeitado? Ou não fomos rejeitados? E essa rejeição acarretou em nós um volume de cargas emocionais destrutivas. Quando Jesus fala assim, Pai, Ele está dizendo assim, vocês foram aceitos. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está falando de aceitação. Aceitação. E sabe por quê? Naquele tempo, era o mestre, ou melhor, o discípulo escolhia um mestre. O discípulo escolhia um mestre e ele precisava passar por uma série de crivos para o mestre aceitá-lo. E se ele fosse rejeitado naquela série de crivos, ele tinha que voltar para casa. Jesus fez ao contrário. Ele deu o primeiro passo. Ele escolheu. E quem decidia seguir era o discípulo. Jesus, quando ele fala assim, porque aquele era o ambiente dos fariseus. Quantos não foram rejeitados pelos seus mestres? Quantos não foram aceitos? Eu e você. Quantas vezes a gente não foi rejeitado? Quantas portas não se fecharam na nossa cara? Quantas pessoas não nos maltrataram? Quando ele diz assim, Pai, ele está dizendo, vocês foram aceitos como filhos.
Vocês foram aceitos como os filhos. E quando ele diz assim, nosso, ele está dizendo, vocês foram inseridos. Você sabe o que a grande raiz na sociedade que gera grandes problemas emocionais em nós? Duas coisas: a aceitação e ser inserido. A gente está o tempo inteiro trabalhando, batalhando para ser aceito e ser inserido. Você e eu estamos o tempo todo trabalhando e nos movendo para sermos aceitos e sermos inseridos. Aí Jesus entra no nosso ambiente de graça, sem pedir praticamente nada em troca. Jesus entra na tua vida gratuitamente. E sabe uma coisa que eu vejo às vezes? Jesus olhando para mim e você. O tempo todo, a gente se mutilando para ser aceito. A gente se desgastando para ser inserido. A gente sabotando a nós mesmos para sermos aceitos e inseridos, o tempo todo se gastando, se cansando, o tempo inteiro se comparando, se medindo. Aí Jesus só olhando, e ele entra no teu cenário, no meu cenário, e diz: vocês já foram aceitos e vocês já estão inseridos dentro de um corpo. O que você quer de mim, Jesus? Só quero que você acredite que existe um lugar em mim para você. Não é nenhum lugar no céu. Para com esse negócio de lugar no céu. Existe um lugar em Jesus. Existe um lugar em Jesus para a sua vida nele. Ele quer se relacionar com você. Sabe uma coisa linda de Deus como Pai? Ele permite você fracassar, mas ele não permite que você fique no fracasso. Ele permite que você caia, mas ele não deixa você caído. Ele permite que você chore, mas ele enxuga as tuas lágrimas. Ele permite N coisas na tua vida, mas ele está aqui para dizer a você: você foi aceito, você está inserido. Vou dizer de novo, alguém precisa ouvir essa palavra, porque a rejeição está aí o tempo todo. As pessoas estão o tempo todo nos deixando de fora. E Jesus está dizendo para você: você já foi aceito por Ele. E você já está inserido no corpo. Para de lutar por lugares e ambientes que Deus não quer que você esteja. Olhe para Ele como Pai nessa noite. Talvez você não recebeu o amor do teu Pai. Talvez você não recebeu o carinho do teu Pai. Talvez você não recebeu do teu Pai aquilo que você hoje, olhando com a sua maturidade, julga necessário. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Quando eu olho para Deus como Pai na minha vida, eu tinha tudo para dar errado, cara. Eu tinha tudo para nesse momento não estar aqui falando a você. Eu tinha tudo para ter perdido tudo. Mas o meu Pai está sempre se movendo ao meu favor. Está sempre levantando pessoas ao meu favor. Tem hora que eu saio do trilho e ele entra na minha vida. Ele fala: vem para cá, não é por aí. Sabe qual é a grande sacada disso tudo? Eu ouvir. Ouvir aquilo que Deus está falando. Talvez as pessoas à tua volta que você ama não te deram carinho, não te deram amor, te agrediram fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Mas Jesus veio para curar isso. Quando ele subiu no Calvário, em que ele permitiu morrer, permitiu-se morrer, ele veio para curar as nossas dores. Ele veio para sarar as nossas feridas. E esse Jesus me trouxe hoje aqui para dizer a você que talvez a tua vida na terra não tenha sido uma vida excelência. Mas na oração do Pai Nosso ele diz: assim na terra como no céu. Ele está nos ensinando, se você acreditar que Deus é o teu Pai, o teu Pai que está no céu pode trazer a vida do céu para a terra nesse momento. O teu Pai que está no céu pode trazer a vida do céu para dentro da tua casa. Ele pode trazer a vida do céu para dentro do teu trabalho. Ele pode trazer a vida do céu para dentro das suas emoções, para essas tempestades que acontecem aí dentro. Sabe por quê? Ele é Pai. Amém? Eu quero orar por você neste momento.
E eu quero, em nome de Jesus, que você entenda essa palavra. E que essa paternidade divina entre em você neste momento. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra de uma pessoa e ela diz: o problema daquele que se faz é que o desgaste emocional dele vai ser sempre maior. Porque o tempo todo ele tem que se fazer, ele tem que se fazer, ele tem que se fazer, ele tem que se fazer. E quem recebeu Jesus, cara, vive em liberdade, vive em novidade de vida. Você vê nossas lives aqui, você entra lá no canal do YouTube, cara, não tem preocupação, sabe, de se fazer. Nós somos quem nós somos. De maneira que quando a gente se assenta à mesa, eu não preciso colocar a minha máscara, eu não preciso colocar uma vestimenta nova, porque eu sou quem sou. Isso gera saúde emocional na minha vida. E Deus quer isso de você. Deus quer tirar tudo o que é ruim. Todos os pecados. Deus quer tirar pecados de você. Deus quer tirar pecados da tua alma. Deus quer tirar arestas. Mas existe uma essência dentro de você. Existe uma essência. Eu vejo a minha esposa, cara, tão usada por Deus, tão sábia de Deus, mas não perde a essência. Ri de tudo, brinca com tudo, dá risada até da morte. Sabe o que é isso? Essência. Eu falo para os meninos pastores, um dia estávamos numa conversa que eu falo: vocês não têm que ser como eu tenho a minha essência, eu tenho a minha natureza. E quando eu falo de natureza, eu não falo de natureza pecaminosa. Vocês precisam carregar as características de vocês. Vocês precisam permanecer dentro disso. Vocês precisam ser quem vocês são. Carismáticos, brincalhões. Essa é a beleza do reino. É você entrar no secreto, sabe? Aquele lugar que você é quem você é de verdade. E você falar com Deus. Deus quer que você fale com Ele não como um religioso. Deus quer que você fale da maneira que você é. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Eu fico imaginando aqui nesse momento, Pai, quantas pessoas não passaram por processos extremamente difíceis na vida. Quantas pessoas estão atravessando esse processo agora, Senhor. Quantas pessoas com déficit, Senhor Deus, de afeto, de amor, de carinho, pessoas frustradas, pessoas que precisam de um pai. Não, Deus, eu aprendi uma coisa na minha vida, Senhor. Existiam momentos na minha vida que eu não precisava de um milagre, Senhor. Que eu não precisava de uma porta aberta. Eu só precisava entender que Tu era o meu Pai espiritual, que sabia de todas as coisas. Senhor, quantas pessoas aqui passaram por momentos turbulentos na vida, Deus. E o pai não estava lá, o pai terreno. E a mãe não estava. E o esposo não estava. E os filhos não estavam. E os amigos não estavam. Quantas pessoas aqui passaram por momentos de dor, por crises terríveis, Senhor. E as pessoas, Senhor, a qual elas amam na terra não estavam lá presentes, Senhor. Mas Tu estava. O Teu Espírito estava. Tu sabe perfeitamente o que essas pessoas sentiram naquele momento. Tu sabe perfeitamente as crises que foram geradas a partir daquele momento, Senhor. E Deus, como, ó Pai, eu experimentei cura, Senhor, em praticamente todas as áreas da minha vida, Senhor. E eu quero, nessa noite, compartilhar dessa cura que Tu és, Senhor. Compartilhar desse Pai que me ama. Eu quero compartilhar com essas pessoas desse Pai, Senhor, que muda a nossa mentalidade, que muda a nossa essência, que mostra quem nós somos, que tira a pecaminosidade, coloca a santidade, mas não nos rouba, ó Pai, na essência do ser, ó Pai. Em nome de Jesus, que essas pessoas possam ser tocadas agora dentro dos seus lares. Que essas pessoas agora nesse momento possam receber o abraço da graça. Que essas pessoas agora nesse momento possam essa noite se deitar, Pai, e levantar sabendo que elas têm um Pai no céu, que acompanha a rotina diária delas, que sabe das crises, que sabe das dores. Ah, Senhor, de um Pai que conhece olhares, que conhece comportamentos, Senhor. E que esse Pai
Trabalha por cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, quero te louvar, te engrandecer, te agradecer. Amém. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Eu quero pedir a gentileza que você compartilhe essa palavra nessa noite. Quero também pedir que você não se esqueça da mesa do órfão e da viúva. Não se esqueça da mesa do órfão e da viúva. Quando você se sentar à mesa, lembre-se da mesa do órfão e da viúva. Essa semana nós vamos disponibilizar tempo e pessoas aqui na nossa comunidade para receber as suas doações de alimentos, seja ela qual for. Se você tiver dificuldade de trazer a doação aqui, me procura. A gente disponibiliza uma conta, você faz a sua doação em oferta, mas não se esqueça da mesa do órfão e da viúva, porque isso também é evangelho. Amém? Essa semana nós não temos live. Nós vamos fazer uma sala de oração essa semana e eu vou divulgar nas redes sociais o dia e a hora e eu conto com você para a gente estar orando junto. Tá? Domingo é o nosso grande dia, o nosso encontro, tá? O nosso encontro vai ser um encontro poderoso, tá bom? Vai ser um tempo muito precioso. Nós vamos estar, a grande maioria lá, e vai ser bênção. Ore essa semana para que tudo corra bem. Nós vamos fazer uma sala de oração essa semana para nós orarmos, pedindo a Deus proteção, direcionamento. Vai ser um tempo muito precioso, tá bom? Então, essa semana, se programe para tirar pelo menos aí um período de 20, 30 minutos de oração para que o nosso ajuntamento seja aí um ajuntamento abençoado. Lembrando que, se você quer nos ajudar, tá? No dia da ceia, seja de qualquer maneira, entre em contato comigo, entre em contato com a nossa secretaria. A Ellen ou a Elaine vão te atender, tá? Tá no grupo do WhatsApp da igreja, tem lá o número, tá bom? Aos obreiros que querem servir ceia, tá? Você que, bispo, eu preciso servir nesse dia. Eu gostaria que você fosse, não de uniforme, não de social, mas coloca uma roupinha pretinha básica, tá bom? No domingo, vai ser bênção e nós vamos estar todos trabalhando. Vá com disposição para trabalhar. A gente precisa de gente na porta, a gente precisa de gente para higienizar o lugar, a gente precisa de gente para tudo. Então nos procure, me chame a mim, chame as meninas da secretaria, o número tem lá no grupo do WhatsApp. Domingo vai ser um grande dia para nós. Vai ser bênção, sem medidas. Amém? Deus abençoe vocês. Beijo no coração de todo mundo. Hoje eu estou meio devagar, sinusite atacada, mas eu espero que essa palavra tenha tido um efeito na tua vida e tenha feito sentido para você. Compartilha com as pessoas que precisam desenvolver uma paternidade divina, conhecer a Deus. Olha, você nunca vai ver Deus, você nunca vai conseguir ver Deus no escuro da tua vida. Você nunca vai ver Deus aparecendo para você. Pode até ser que Ele apareça, mas sabe qual é o lugar que você vê Deus? É no teu próximo, é no teu irmão. É no corpo que você enxerga Deus. Se permita. Deus tem um tempo muito precioso para a nossa vida. Amém? Essa semana também nós vamos enviar ofertas para Cuba e para a África, tá? Não esqueça dos nossos irmãos. E eu sou maluco, você me conhece, né? Você sabe que eu sou doido. Aqui, ó. A Elaine acabou de mandar aqui o WhatsApp, tá? Da nossa comunidade. Salva aí no seu telefone. Precisou de suporte administrativo da nossa comunidade. Pode chamar lá a Ellen e a Elaine, tá? Não é pastel, tá, irmão? Porque às vezes você manda mensagem e quer a resposta na hora. As meninas têm a vida delas, têm trabalho, tá? Mas pode mandar lá que elas vão responder vocês e trate bem nossas meninas. Se eu ganhar que você tá tratando mal, você vai ver só. Tá bom? Eu sou maluco, irmãos. E o que eu fiz? Eu adotei mais famílias cubanas. Eu sou doido. Deus fala comigo e eu faço. Adotei mais famílias cubanas e esse mês nós vamos aumentar as ofertas para Cuba, tá? Não esquece dos nossos irmãos, não. Eu sinto Deus se alegrando naquilo que nós estamos fazendo. E a gente não faz para se promover, irmão. A gente não posta em rede social, a gente está fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração, tá? Então, você que tem uma oferta para os irmãos cubanos, você que tem uma oferta para a África, nos procure, tá bom? Porque essa semana nós vamos enviar as ofertas e eu tenho certeza que Deus vai visitar o teu celeiro também. Você cuida daquilo que é de Deus e Deus vai cuidar daquilo que é seu. Tá bom?
Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um grande beijo, saudade de todos, mas domingo a gente vai se ver e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que as misericórdias do Senhor permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês e até domingo.